comigo assim, o melhor livro de teologia que existe. Pergunta para a pessoa, você sabia qual é o melhor livro de teologia que existe? A Bíblia. Sem sombra de dúvida, não existe livro de teologia melhor do que a Bíblia, gente. Esse é o melhor, esse é o livro de teologia que Jesus estudava. Jesus não estudava Calvino, Jesus não estudava Charles Finney, Jesus não estudava John Wesley, Jesus não estudava nenhum Anne Gruden, não estudava ninguém. Ele estudava a Bíblia, né? Então a gente adotou no meio de um momento, com tantas tradições, com tantos pensamentos, com tantas influências. É interessantíssimo você entender as tradições, entender as linhas teológicas que existem, mas antes você tem que conhecer a Bíblia, porque senão você vai ler a Bíblia ou vai entender a partir do olhar de alguém. Acho que antes de você aprofundar numa linha teológica ou numa forma de pensar na Bíblia, é importante que você leia a Bíblia. E a gente fazendo isso, então, que quem congrega aqui anualmente, o que a gente faz? Lê a Bíblia semanalmente. A gente conversa sobre os acontecimentos bíblicos que estão aqui sendo narrados na Torá. O Lu me perguntou esses dias como é que a gente faz. A gente faz uma midrash. A midrash é uma ferramenta, uma hermenêutica para você estudar a Bíblia. Por exemplo, se você for, alguém aqui lê dicionário? Você lê o dicionário? Vou ler A, B, C, todas as palavras. Você estuda o dicionário, você abre, você vai na palavra, você vai lá e pesquisa. Então a Bíblia, ela não é um livro cronológico que você lê apenas. Ela é um livro que você precisa ter uma ferramenta específica para você saber lidar com ela. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá, é um livro. Depois você vai ter os outros livros, os livros históricos, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Primeira Reis, Segunda Reis, Samuel, blá, blá, blá. Esses livros são o que eles chamam de Ketuvim. É um outro livro, gente. Depois você vai ter os livros dos profetas, que todos os profetas, maiores e menores, eles chamam de Neviim, é um outro livro. Então só no Antigo Testamento, que eles chamam de Taná, nós já falamos de 3 livros que Jesus lia. Então não adianta você ler um livro, ela não é cronológica. Você pode até comprar uma Bíblia cronológica e o livro de Gênesis não vai ser o primeiro, vai ser Jó. Entende? Tipo assim, então, agora você precisa ter uma ferramenta hermenêutica, uma ferramenta de como eu posso extrair da Bíblia um estudo, um pensamento saudável. Então nós usamos a Midrash, que é uma ferramenta muito interessante, que os judeus usam há milênios, né? Tipo assim, há muitos e muitos anos. E essa ferramenta, ela nos ensina a ler a Torá, a ler os profetas e ver em Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, a manifestação dessa palavra na prática. Porque Jesus, ele é a imagem, repete comigo, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O que você não pode ver se manifestou visivelmente em Cristo. Então ele é a manifestação de Deus aqui na terra. Então isso é maravilhoso. Então quando a gente olha para ele, mas a partir da Sagrada Escritura, nós entendemos o que ele está falando, o que ele está fazendo. Ele está cumprindo. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir, para nos ensinar a viver a vontade de Deus. Então, semanalmente o que a gente faz? A gente estuda a Torá. Por que nós estudamos a Torá? Para você ter conhecimento bíblico, saber quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, quem é José, como nós vamos conversar hoje, quem é Moisés, quem é Davi. E mais do que isso, Ju, olha que legal, mais do que isso, entender. Você acha que Deus, ele simplesmente narrou histórias aleatoriamente? Não. Ele falou: Abraão, você será pai das nações. Jacó, eu abençoarei, você será o início de uma nação que vai abençoar todas as nações da terra. Deus, ele é extremamente intencional na sua abordagem, na sua forma de trabalhar. Nós temos que entender que o projeto de Deus, ele não é um projeto para o indivíduo, é um projeto para o mundo. A Bíblia não tem nenhuma promessa para você individualmente, tem para nós. É legal isso, né? Não existe
eu na Bíblia. Existe nós. E o único eu sou que existe na Bíblia é Deus. Porque Ele é. E nós somos. Entende? E é muito interessante porque isso que faz com que o amor seja praticado. Que não se trata apenas de mim, se trata de como nós vivemos algo nele. Então, semanalmente nós estudamos as Sagradas Escrituras. Só que como é que a gente faz isso? A gente faz isso por porções. Então eu estou fazendo uma introdução para as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Gente, que é porção? Você come um bolo, você come um pedaço de bolo. E o pedaço de bolo ele tem, que nem o bolo de aniversário esse final de semana da minha cunhada, ele tinha morango, ele tinha chantilly, ele tinha massa, ele tinha um pouquinho. Então o mix, você vai pegar o mix daquele bolo e vai comer. Você não vai comer a farinha, você não vai separar o morango, você não vai separar o leite, você não come fragmentado os ingredientes do bolo, você come o bolo, e o bolo é a resultante de um mix misturado que é bom para o seu paladar, faz bem, mata a sua fome. Assim o estudo da Torá, ele é feito dessa forma. Nós tentamos comer uma porção, a vida. Hoje nós acabamos de estudar a vida de Jacó, antes nós estudamos a vida de Isaac, antes nós estudamos a vida de Abraão. Nós não estamos estudando teologia escatológica, nós não estamos estudando soterologia, nós estamos estudando angiologia. Semana passada Jacó entrou numa cidade de anjos, Manaim. Então nós estamos estudando angiologia? Não, nós estamos estudando um mix de situações que encarna o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, e você olha para isso e fala assim: uau, Deus está fazendo algo semelhante na minha vida. Você consegue olhar para algo e ser prático. Eu estou cansado de teologia que é bonita para se falar e impossível de se viver. É ou não é? Pensa comigo. Como é que você estuda um coração sem corpo? Como é que você estuda o estômago sem corpo? Como é que você estuda pulmão sem corpo? O corpo tem que estar morto. Para você pegar o coração, tá bom, vou pegar só o coração. O corpo tem que estar morto. Quem está entendendo? Assim é a teologia, sistematicamente falando. Eu estudo partes de um todo, por isso que muitas vezes é morto, não é vivo, não é prático, é complexo, difícil, te afasta da prática. Você olha e fala assim: é tão complexo que eu nem sei se eu consigo. Em contrapartida, quando você estuda algo vivo, por mais complexo que seja, mas é algo real, é algo que tem como você praticar, viver. Então, o estudo da Bíblia, ele tem que ser algo vivo em você. Tem que ser algo, por exemplo, hoje, a vida de Daniel, a vida de José, são os dois personagens que eu vou utilizar hoje. Cara, é muito impactante a vida desses caras, as decisões que eles tomaram. Por que eles tomaram essas decisões? Por exemplo, hoje nós vamos falar um pouco sobre José, e uma das coisas mais impactantes de José foi que José sonhou. José sonhou. O sonho de José veio dele ou Deus deu um sonho para José? Quando a gente escuta esse teólogo, ativista, pastor Martin Luther King, a história fala que ele fala assim: I have a dream, eu tenho um sonho, né? O sonho que ele fala que ele tem é um sonho que ele tem, ou um sonho que foi dado a ele? Eu fui estudar sobre a vida de Martin Luther King. Martin Luther King, ele fazia parte de uma igreja, uma das igrejas que foram ramificadas da Rua Azusa. A Rua Azusa, ela foi um dos maiores avivamentos na história da igreja. Um dos maiores avivamentos, momentos em que o Espírito Santo, ele manifestou com um grande poder. Inclusive a Igreja Assembleia de Deus no Brasil veio dessa igreja chamada do pastor William Simon, onde acontecia um grande avivamento na história. E Martin Luther King, ele fazia parte de grupos de oração, de ambientes eclesiásticos, em que as pessoas oravam e elas tinham manifestações do Espírito. Inclusive, esses dias eu assisti um filme
da líder de louvor da igreja que ele frequentava. Eu vou ter que pegar o nome do filme depois, mas a mulher, ela cantava assim, o lugar se enchia da presença de Deus. Semana passada, acho que foi terça-feira, eu comecei a tocar e eu senti muito forte a presença de Deus aqui, muito mesmo. Inclusive eu não estava querendo nem parar de tocar. Por mim, eu nem falava nada e cantava até amanhecer. Então, tipo assim, foi muito forte. Então, a presença de Deus, em alguns momentos da história, ela foi assim palpável, e as pessoas, elas foram literalmente tocadas de uma forma muito violenta. Isso mudou radicalmente a vida dessas pessoas, e Martin Luther King foi uma dessas pessoas. Então ele não teve um sonho, simplesmente assim, eu tive um sonho porque, por causa da minha educação, por causa dos meus ensinamentos, ou então por causa da minha família. Não, Deus deu para ele um sonho no meio de um momento de oração, e aquele sonho que ele recebeu foi uma semente tão forte que Deus plantou no coração dele, que ele gastou os próximos anos da vida dele, até a morte, tentando viver aquele sonho. Imagina que Deus pode colocar algo dentro de você, como colocou no coração de José, um sonho, que era filho de Jacó, que a primeira coisa que esse sonho trouxe foi inimizade com os seus principais parentes, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Imagina isso. Ele conta o sonho para os seus irmãos, a primeira coisa que eles falam assim, os irmãos falam assim: você acha que você é melhor do que a gente, né, José? Só porque você tem esse manto aí colorido, só porque o papai gosta mais de você, você acha que a gente vai se prostrar a você? Imediatamente os familiares quiseram matar ele, porque claramente ele tinha recebido de Deus algo que de repente aconteceu imediatamente, já um problema social, familiar. Ele imediatamente começou a ter um problema sério. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Então Deus, quando Ele coloca um sonho no seu coração, esse sonho, ele vai te impactar de alguma forma, ele vai custar algo. E eu estava falando da Torá aqui anteriormente. Eu quero só fazer uma pequena observação para aqueles que estão acompanhando os estudos semanalmente aqui. É muito importante vocês entenderem o que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando da pedagogia de Deus, da didática de Deus. Deus, ele não faz nada aleatoriamente. Então nós começamos com Abraão, e nós falamos de Abraão no início do seu processo. Nós falamos de Isaac no início do seu processo. Nós falamos de Jacó no início do seu processo. Depois Abraão passa para a próxima estação. Então a gente mostrou Abraão nessa estação, e depois Isaac, depois Jacó, e agora é José. E depois nós mostramos Abraão na próxima estação, e depois a gente viu Isaac, a gente viu Jacó, e agora é José. E depois a gente viu ele na quarta estação, onde Deus muda o nome dele, onde Deus muda o nome de Jacó, onde Deus abençoa Isaac. Nós queremos mostrar que Deus, quando Ele te dá um sonho, quando Ele começa algo na sua vida, Ele tem um processo pedagógico, Ele está trabalhando algo em você, e isso é gradativo, isso passa por processos, até que Cristo seja formado em você. Isso é um tipo de dor de parto apostólica que Paulo falou, né? Eu estou aqui trabalhando para que Cristo seja formado em vocês, e eu não vou parar até que isso aconteça. Deus está trabalhando, e o que Ele começou não pode parar, a menos que você interrompa isso, a menos que você abandone isso. E nós não podemos abandonar o que Ele começou. Só que à medida que você vai vendo progressivamente esses lugares, você vai entendendo que eles existem. Nós estávamos conversando aqui esses dias, e eu estava falando uma coisa muito interessante. Como é que eu sei que uma pessoa foi na praia? Se o pé dela está sujo de areia. Os lugares que você vai, você carrega sintomas do lugar que você vai. E nós estamos trabalhando aqui com estações. Por exemplo, nós estamos numa estação, né, agora entrando no verão, que tem muita chuva. Sempre em Belo Horizonte acontece, né? Nós estamos com problemas de enchentes, enfim, faz parte dessa estação. É normal que o carro seja sujo de barro, é normal que chova muito, enfim, é um momento que nós estamos vivendo. Como é que eu sei que você está... Por exemplo, está chovendo muito, não tem ninguém com blusa de frio. Já numa época que não chove muito, estaria todo mundo aqui agasalhado no inverno, por exemplo. Então, as estações,
os lugares que nós entramos, aonde nós estamos, vai determinar o nosso comportamento. Então, quando Abraão estava na primeira estação, a gente sabia o que ele estava vivendo. Quando ele passou para a segunda, tem sintomas da segunda. Quando ele veio para a terceira, uau, deu para ver, dá para ver claramente que ele mudou de fase. E quando ele chega na quarta estação, que é a Pentecoste, ele muda o nome dele. Quando Jacó estava na primeira, os sintomas eram igual o de Abraão. Mas quando ele chega na quarta, Deus muda o nome dele também. Nós sabemos que algo aconteceu. Foi acontecendo. Isso vai se desvendando. Isso vai sendo revelado ao seu coração. E qual é o nosso trabalho aqui? Nós estávamos... o texto de Efésios 4, versículo 11 fala: Deus deu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Quando você entra no caminho, quem te convence normalmente a entrar no caminho é um evangelista. O trabalho do evangelista é apresentar para você o caminho, é te convidar para o caminho. Seria o papel de um vendedor. Ei, eu quero te anunciar algo, eu quero te mostrar algo que você não sabe, uma boa nova. E quando eu te convenço a entrar para esse caminho, imediatamente quem te recebe na porta e fala assim: ei, eu vou te ajudar nesse caminho a encontrar o que Deus tem para você. Essa é a função pastoral. E depois vem o outro e fala assim: olha, eu sempre vou aparecer para te atualizar o que Deus está fazendo nesse caminho. Essa é a função do profeta. O profeta não vai ficar dando profecia para saber se você vai casar, se você vai prosperar. Isso é profeta, isso é profetada. O profeta é para te atualizar o que Deus está fazendo na sua vida. O profeta é para poder trazer um pouco de esclarecimento, para você entender o que Deus está fazendo naquele momento, para você ter mais clareza, lucidez, sanidade. O mestre, ele é o arquiteto. Ele fala assim: eu vou desenhar para você o seu processo, para você ter um pouco de noção, os relevos, por onde você vai passar. Eu quero pavimentar um pouco melhor essa caminhada, para você ter noção do que você vai ganhar e o que você vai ter que perder. O peso da sua mochila está muito pesada para andar nessa estação. Então, se você insistir em ficar com essa mochila, é fato que você não vai conseguir passar por esse lugar. Eu quero te ensinar: larga essa mochila, lá na frente tem uma loja de mochila muito mais legal. Entende uma coisa? Você vai conseguir comprar essa mochila, fica de boa, mas agora essa mochila pode atrapalhar. Então, larga a mochila aqui, e lá na frente, não esquenta a cabeça com a mochila, esquenta em passar por... Então o mestre, ele vai te ensinar os relevos, ele vai te ajudar. Porque o que é mais importante de tudo isso? É que você vá aonde Deus quer que você vá. Não adianta você crer em alguma coisa e não viver aquilo que você crê. Não adianta você professar algo apenas. O diabo crê, gente. Ele sabe muito mais da Bíblia do que qualquer ser humano nessa terra. Ele só não se submeteu ao caminho. Ele só não quis fazer a vontade de Deus. Nós somos aqueles que, mais do que apenas saber, conhecer, né, como a Bíblia diz, a soberba da vida, né? Tem muitas pessoas que não entendem, né, que o desejo de ter conhecimento ou de conhecer algo que Deus não te revelou, muitas vezes isso também é um pecado. Por quê? Porque muitas vezes você quer conhecer tanto sobre Deus, que a ideia é que não é que você quer se submeter a Ele, é que você quer saber como você pode contestar o que Ele está te apresentando. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas Deus deu aos homens, mas ocultas pertencem a Ele. Então nós precisamos andar na revelação que Deus abriu para a gente. E à medida que nós vamos entrando para o caminho, Deus vai abrindo essas revelações, elas vão ficando cada vez mais nítidas, mais claras. Qual é o nosso trabalho aqui? Como pastores, mestres, profetas e evangelistas, é ajudar você a chegar ao fim dessa caminhada. Esse é o nosso trabalho. Quem está entendendo? E a Bíblia diz uma coisa, vira para o seu vizinho e fala: Deus deu os pastores para a igreja, mas Ele não deu a igreja para os pastores.
Isso é muito importante na nossa doutrina aqui. Eu, o Igor, toda a nossa equipe aqui, nós não somos donos de ovelhas e nem somos donos de um território eclesiástico. Nós somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos para Ele. Uma vez eu estava ensinando sobre isso. Eu falei que tem um amigo meu que é dono de ovelhas. Ele tem muitas ovelhas, meu amigo. E ele tem 2 tipos de cachorro. É o Border Collie e o outro lá que eu esqueci o nome dele. Até mostrei para o Rico um tempo atrás. E os cachorros é o seguinte: um cuida das ovelhas. Se qualquer ameaça chegar perto, eles atacam para matar. Diz que é um cachorro muito violento, mas com as ovelhas ele é manso que é uma beleza. E ele fica lá no meio. Ele fica deitado no meio das ovelhas para que se alguma coisa aparecer, ele ataca. E tem um outro que é o Border Collie, que é o cachorro pastor, que ele toca as ovelhas de um pasto para o outro. Ele é que faz o trânsito delas. Aí um dia a pessoa falou: cara, mas não tem o pastor, você não é pastor? Eu falei: não, eu sou um pastor. O máximo que eu sou é um cachorro que trabalha para o dono das ovelhas. As ovelhas é dele. E eu trabalho para o dono das ovelhas. Então nós estamos combatendo aqui também um modelo eclesiástico que as pessoas se apoderam de outras pessoas. As pessoas passam a fazer parte de um território, e o objetivo não é conduzir essas pessoas ao que Deus quer, mas convencer essas pessoas a fazer o que eu quero, porque eu sou o seu dono. E isso é tóxico, e as pessoas não desenvolvem o que Deus realmente quer para a vida delas. Elas ficam presas numa estrutura eclesiástica onde o teto é baixo, a linguagem é alienante, e é tão tóxico que, ao invés de levar essas pessoas a encontrar com o seu destino, com o seu propósito, essas pessoas têm se frustrado e até abandonado, muitas delas, a sua fé. A gente foi na casa de uma pessoa ontem que ela falou exatamente isso pra gente. Foi tão cansativo que a gente desistiu. Não é verdade? Então, mas ao contrário disso, nós estamos aqui chamando, vamos entrar na maior jornada da vida de uma pessoa, que é o caminho que sobremodo excelente Ele abriu e preparou para nós, para que Cristo seja formado em nós, que não tem a ver apenas em fazer parte de uma instituição ou de uma religião, tem a ver em aceitar entrar num caminho que Ele preparou de antemão para você. Ele preparou uma promessa para você, e agora Ele quer te preparar para aquilo que Ele preparou para você. Só que nesse caminho dele, Ele é Senhor sobre todo esse caminho. E a questão é: você vai se submeter ao que Ele quer fazer em você? Ou você ainda insiste em querer convencer Ele a fazer o que você quer fazer? A vida de José, se você parar para ler essa semana, sensacional. Porque todo lugar que ele chega, Deus prospera ele, como uma marca. Olha, eu estou com você. Mas ele é escravo, ele é preso na cadeia. Então você pode pensar assim: poxa, ele prosperou na cadeia, ele prosperou na casa de Potifar como um escravo. Deus estava demonstrando que estava com ele, mas nem sempre aonde ele estava, talvez era o lugar que ele gostaria de estar. Concorda comigo? Deus me prosperou. Aonde? Na cadeia. Pô, que legal esse próspero na cadeia, deve ser uma coisa super legal. Deus me prosperou. Como? Ser escravo de um senhor, servo de Faraó. Então, muitas vezes nós não aceitaríamos prosperar aonde nós não queríamos prosperar. Mas quando você carrega um sonho, todos os lugares que Deus te leva é para tentar te ensinar sobre aquilo que Ele te deu. Entende isso? Eu quero usar a vida de Daniel hoje. Nós temos umas 2 ou 3 semanas para conversar sobre isso, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia. Quem é que já leu Daniel 1 assim? Já parou para ler mesmo assim e tentar entender Daniel? Daniel é um profeta. Olha só, gente, só para entender, eu peguei um texto. Nós estamos lendo Gênesis 37, 38, 39 e 40. Eu estou pegando José aqui na Torá. Agora eu vou para o livro dos profetas, tá bom? Então Daniel, ele é um profeta, ele é um dos profetas. E no livro de Daniel 1,
Vamos ler um. Olha que chaves poderosa. Aqui, só uma coisa importante. Nós estamos assim, trabalhando aqui na nossa comunidade. Nós estamos nivelando um grupo. Inclusive, vou falar um pouco sobre isso. Se você se identificar com isso, então, Cacá, eu estou vivendo esse momento da minha vida. A gente está fazendo nós estamos propondo fazer algumas classes de treinamento específicas para as pessoas que estão sentindo que tem algumas pessoas procurando. A gente diz, eu estou com uma ideia assim. Nós estamos sentando com essa pessoa. Então, qual que é a sua ideia? Por que você está tendo essa ideia? Quem te falou para fazer isso? Por que você está fazendo isso? Foi Deus que te falou isso? Foi. Ele te falou isso mesmo? Falou? E por quê? Porque Deus só fala isso para quem chega neste lugar. Então logo você está entrando num lugar. Você sabe onde você está entrando? Você sabe o que acontece nesse lugar? E nós estamos fazendo algumas ideias, nós estamos tendo algumas ideias de ajudar as pessoas a entender um pouco o que está acontecendo com elas espiritualmente, entendeu? E hoje, essa aula de hoje vai falar especificamente sobre essa segunda estação. A primeira estação, gente, você não faz absolutamente nada. A primeira estação é Cristo fazendo tudo para você. Ele é o pão pronto, você só come, mata sua fome, dá glória a Deus, aleluia. Mas a segunda estação é o início de um processo em que agora Ele quer fazer de você alimento para outras pessoas. Ele quer te preparar para fazer parte do corpo dele e fazer do seu interior fluir um rio de água viva. Entende o que eu estou querendo falar? Agora, olha Daniel, tem umas chaves aqui em Daniel hoje que é sensacional. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, né? Nabucodonosor tomou a Babilônia e levou para o cativeiro babilônico. Só entendendo que, uma coisa interessante aqui, uma curiosidade, só fazer a Midrash, ela tem 4 níveis. A leitura literal, tem o segundo nível, que é a contextualização do texto, tem o terceiro nível, que é a Drash, que é a correlação, são os outros textos da Bíblia que falam o mesmo assunto, e depois nós temos o Sod, que é a revelação. Uma contextualização desse momento, havia 470 anos que o povo não parava no ano sabático. Então de 7 em 7 anos o povo tinha que parar e descansar no ano sabático. Assim como no 7º dia a Bíblia fala para você descansar. Eu já pensei muito sobre isso, sabe? Tipo, é muito interessante porque do ano sabático, né? O ano sabático, ele tem a ver o seguinte: você trabalha 6 anos, 7º ano eu quero que você pare. Aí você fala, por que você quer que eu pare, Deus? Por que você quer que eu pare no 7º dia, no 7º ano? Por quê? É muito interessante que isso é um termômetro de Deus em você. Você trabalha por 6 anos. No 7º ano, Deus fala assim, para de trabalhar. Por quê? Primeiro, eu quero que você descanse. A terra tem que descansar. Segundo, eu preciso saber quem é Deus na sua vida. Você confia realmente em quem? Se você confia na força do seu braço, então, entende uma coisa, você não vai conseguir parar esse ano. Mas se você realmente confia em mim, que eu sou o que prospera você nos 6 anos que você trabalhou, então você não vai ter problema em parar, e eu vou saber que eu sou o Senhor de vocês, que vocês são o meu povo, e eu continuo com vocês. O povo de Deus, na história de Israel, tinha 490 anos que não parava. Você acha que esse povo confiava em Deus? Não, esse povo já tinha assim, ó, Deus, e muitas vezes Jeremias falou assim, ó, para! Se você, repete para a pessoa que está do seu lado, assim, muitas vezes você tem que parar. Porque se você não parar, Deus vai te parar. Por amor a você. É isso que acontece. É isso que acontece. Quando você não para, Deus te para. Não é assim que funciona? E olha que interessante. Quando você não para, Deus te para. E por que Deus te para? Jeremias muitas vezes falava assim, a religião de vocês para mim cheira mal. Os seus sacrifícios não são aceitáveis a mim. As suas festas, elas não têm sentido nenhum. Por quê? Porque vocês não confiam mais em mim. Vocês usam o sacrifício, vocês usam da religião para ter segurança, para vocês pensarem que eu estou com vocês, mas eu não estou com vocês. Olha o que Deus fala através de Jeremias. Eu vim, olha o que Deus fala, eu vim para quebrar, para derrubar, para destruir tudo, para depois plantar e colher e reconstruir.
Tem tempos que Deus ele quebra estruturas, Ele está quebrando coisas em nós que não é dele, para depois Ele construir o que é dele em nós. Quem está entendendo isso? Nesse momento aqui, um povo inteiro estava obstinado numa religião, num tipo de política, num tipo de comportamento social que não tinha nada a ver com Deus. Eles falavam em nome de Deus, eles usavam o nome de Deus, mas não estavam com Deus. Vocês podem ler Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala claramente sobre isso. Aí o que Deus fez? Trouxe um rei, Nabucodonosor, da Babilônia, para escravizar esse povo no cativeiro babilônico por 70 anos. Quanto que é 490 dividido por 7? Quanto? 70. Deus parou exatamente os anos que eles não pararam. Deus falou: vou colocar vocês 70 anos de castigo, só para cobrar os 70 anos que vocês não pararam, nos 490 que vocês não pararam. Interessante isso, né? Isso é pesado. É ou não é? Olha o tamanho do diácono, irmão. Então, e nesse momento Nabucodonosor está levando o povo para Babilônia, mas tem os remanescentes que sabem da agenda de Deus. E olha o comportamento de Daniel. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e os pôs à casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linguagem real quanto dos nobres. Presta atenção: jovens sem nenhum defeito. Olha o pré-requisito de Nabucodonosor: jovens sem nenhum defeito, com boa aparência, instruídos em toda sabedoria. Aqui a palavra sabedoria é ciência. Doutores em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinar a cultura, a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária, tipo assim, a comida diária, das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então, só para vocês entenderem, Nabucodonosor, ele trouxe esse povo para dentro. Do povo que ele trouxe, ele separou os jovens instruídos, de boa aparência, com conhecimento, com inteligência, e falou assim: a esses eu quero que vocês tratem ele com tudo que há de melhor na Babilônia. Para quê? Para eles absorverem a nossa cultura, para eles entenderem como nós vivemos. Estão entendendo isso? Em outras palavras, para eles fazerem parte, para eles entrarem na nossa agenda. Tem um conhecimento, tem uma ideia que uma das coisas mais difíceis de colonizar foi Jerusalém, porque muitas vezes as nações, quando elas vão atacar uma outra nação, eles destroem as casas, eles constroem uma outra estrutura e colocam as pessoas que estavam naquela nação debaixo das suas estruturas. Era assim que Roma fazia, e colocavam César. Então eles entravam numa cidade, eles não entravam dentro da sua casa, eles quebravam tudo, construíam a casa do estilo deles, um tipo de alimentação, e colocavam o povo debaixo do modelo cultural deles, para que aquelas pessoas acostumassem a viver como romanos. Estão entendendo o que eu quero falar? Quando eles chegavam em Jerusalém, eles faziam o contrário. Os judeus chamavam: venha para minha casa. Não precisa subir, venha aqui. Eles acolhiam essas pessoas nas suas casas, mesmo sendo atacado por eles, e eles serviam para essas pessoas a sua comida. Em outras palavras, era uma forma de não submeter a cultura deles. Então, quando Daniel ele foi para a Babilônia, a primeira coisa que Daniel fez foi entender: se eu entro debaixo da cultura, como que eles comem, fazem o que eles fazem, eu vou perder completamente a outra agenda. Porque a Babilônia, ela é literalmente considerada a mãe de todas as nações que se prostituíram com uma agenda paralela à agenda de Deus. E ele estava conectado a uma agenda, ele não queria perder essa agenda. Ele entendia o que Deus estava fazendo, ele sentia o que Deus estava fazendo, mas Deus estava desenvolvendo ele. Quem está entendendo o que eu quero falar? E ele falou: se eu entrar nesse tipo de vida,
eu posso perder completamente essa agenda. Olha que interessante. Versículo 6, né? Entre eles achavam os filhos de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eu achei tremendo o nome de Misael. Sabe o que significa Misael, gente? Só uma pequena... Repete comigo. Misael significa quem é o que Deus é. O significado de Misael: quem é o que Deus é. Olha que loucura. O nome do cara, tipo assim, o cara é o que Deus é. Em outras palavras, ele faz parte do que Deus está fazendo. É o nome de Misael. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, por exemplo, Daniel, que é Deus é minha justiça, passou a chamar Beltazar, que significa Senhor do tesouro confiado. Ananias, que significa Deus tem favorecido para Sadraque, que significa o amigo piedoso. Não, Sadraque, real, grande escriba. E Misael, que significa é o que Deus é, para Mesaque, que significa convidado de um rei. Eu fiquei pensando sobre isso. Você deixar, a Babilônia, ela quer mudar o seu nome, mudar a sua identidade de você é o que Deus é, para ser convidado de um rei. Olha que interessante. Você deixa de ser parte do corpo do rei, você não é. No reino de Deus você é o que o rei é. No reino de Deus você é parte do rei. Você é o corpo de Cristo. Você é o que Deus é. Nele você move, vive e você se move, você vive, você existe. Na Babilônia você é convidado dele. Você nem é filho dele, você é convidado dele. Muda, né, a identidade, né, cara? Eu fiquei pensando nisso, achei tão interessante. E por último, Azarias, que significa Deus ajudou, Javé ajudou, para Abidnego, que significa servo do Nebo. Depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre Nebo. Resolveu Daniel firmemente. Agora presta atenção no versículo 8, que é o texto que eu quero trabalhar com vocês. Daniel, vendo toda essa cena dentro da Babilônia, vendo que muitos dos jovens que estavam sendo selecionados junto com ele já estavam sendo preparados para ser os sábios entendidos de Nabucodonosor, aqueles que iriam revelações, aqueles que iriam dar conselho para o rei. Ele fazia parte de uma seleção da seleção, daqueles que foram selecionados para fazer parte da elite do governo babilônico. Pensa nisso. Só que não era só esses 4 jovens, haviam vários outros jovens também que faziam parte, que estavam envolvidos nessa mesma dinâmica. Agora, olha Daniel, olha o que Daniel resolveu. A Bíblia fala: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele se absteve. Ele falou assim: eu decidi no meu coração não me contaminar. Em outras palavras, a festa de pães asmos é conhecida como uma festa que você remove o fermento, que você remove de você aquilo que não é de Deus. Daniel, ele não deixou entrar na sua vida algo que não pertencia àquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Isso me chamou muita atenção, porque isso foi a determinação de Daniel, foi determinante para o que Deus queria fazer através dele. Muitas vezes nós banalizamos algumas coisas e nós não entendemos por que as coisas não acontecem. A gente fala assim: por que não está acontecendo isso na minha vida? Por que isso não aconteceu? Por que aconteceu na vida de uma pessoa, mas não aconteceu na minha? Deus, Ele vai dar continuidade
a partir do momento que você se posiciona naquilo que Ele está te colocando. A determinação de Daniel e o comportamento dele abriu portas para Deus continuar o que ele tinha começado. Olha que interessante. Determinou Daniel firmemente não se contaminar. Beleza. Versículo 9. Ora, repete comigo. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, ele se posiciona, e imediatamente Deus começa uma ação dele a partir do posicionamento de Daniel. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Não seria assim? Assim podereis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele pode me matar se você tiver mal. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misaías e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se não vos deem, que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu ao experimento de 10 dias. Ao fim dos 10 dias, a aparência de Daniel, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses, repete comigo assim, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência de toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel, ele deu inteligência e todas as visões e sonhos. Eu acho muito poderoso isso. A pergunta é, esse é para você entender as estações e para você entender como você se move dentro das estações. Vira para a pessoa do seu lado e pergunta assim: Deus deu inteligência, sabedoria e capacidade de interpretar sonhos antes dele se posicionar ou depois dele se posicionar? Claramente o texto mostra que foi depois. Isso mostra claramente como, quando você se comporta. Vou dar um texto para vocês interessante, fazendo agora, gente, uma hermenêutica lá no Novo Testamento. Vamos pegar um texto de 1 João 2, diz assim: aquele que diz, que fala, que pronuncia, que professa, que confessa, que me ama, e não pratica o amor, é mentiroso, e nele não há verdade alguma. Aquele, portanto, que pratica o amor, repete comigo, se eu me posiciono a amar, o amor é desenvolvido em mim. Aí ele fala assim: aquele, portanto, que ama, neste o meu amor é aperfeiçoado, e sabemos que estamos nele, se andamos como ele andou. Falar, professar, acreditar, conhecer, não determina e não ativa o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas quando você age, quando você encarna, quando você dá um passo em direção àquilo, e você determina no seu coração viver de uma forma diferente,
Daniel desencadeou a próxima fase do processo dele. Agora olha que interessante, gente, uma coisa para a gente poder entender. Todos aqueles sábios entendidos estavam se preparando para quê? Aqueles sábios entendidos estavam se preparando para servir Nabucodonosor. Era mais ou menos assim, o rei falava, eles, Senhor, eu sei a resposta, eu sei o que é isso. Eles estavam se preparando com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, para poder se destacar, porque o modelo babilônico, ele é o modelo de Babel, ele é o modelo de torre, ele é verticalizado. Então quanto mais conhecimento, quanto mais influência, quanto mais eu vou subir, e mais perto do rei eu vou estar, mais intimidade com ele. O modelo do reino não é assim, ele é horizontal. E quanto mais eu sirvo, mais eu amo, mais próximo de Cristo eu estou. Entende isso? A questão é, você quer estar mais próximo dos poderosos, ou você quer estar realmente fazendo parte do corpo do Deus Todo-Poderoso? Daniel, ele não se importou em estar próximo de Nabucodonosor. A mente dele não estava configurada naquele sistema verticalizado. Para ele não importava se estava alto, se o rei queria falar com ele, não importava não perder a agenda do Deus Todo-Poderoso, que o povo dele tinha perdido por 490 anos. Ele era o grande profeta de Deus dentro da Babilônia. Essa é uma figura muito parecida com nós. Nós vivemos no sistema babilônico. Como você se comporta dentro do sistema babilônico? Deus não vai tirar você de lá, como a Bíblia diz em João 17, mas Ele pode te livrar do mal e fazer com que você se torne uma luz no meio das trevas. Entende isso? Mas qual é o comportamento dessas pessoas? Como acessar a agenda de Deus no meio de um sistema conturbado e completamente contra a agenda de Deus? Daniel não se contaminou com as iguarias, ele removeu o fermento dele. Os caras estavam fermentados. Eu preciso chegar perto do fulano de tal, eu preciso chegar perto do fulano de tal, aí eu vou ter essa influência, aí eu vou e converso com aquele lá, e aí aquele me apresenta aquele outro, e aquele outro vai acabar me colocando em tal lugar, e aí eu vou estudar aqui, e aí eu vou ter esse conhecimento, aí eu vou fazer esse tal curso, aí eu vou chegar. A preocupação, e Daniel estava preocupado, eu quero escutar a voz dele, porque nada que esses caras podem me dar é perto do que eu estou me tornando naquele que me criou. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Ele estava esvaziado de pretensão, de ambições. Ele estava realmente acreditando que fazer parte de uma agenda de um rei soberano era muito maior do que fazer parte de um clero, de um rei mortal. Estão entendendo isso? E o mais tremendo desse texto, uma coisa que eu acho mais incrível nesse texto, desculpa não estar falando de José, porque quando ele fala de sonho, e quando a Bíblia fala que Deus deu para Daniel o dom de interpretar sonhos. Ô gente, é a mesma coisa, Deus te dá Deus ele pede você construir uma arca, mas nunca choveu. Tipo assim, Deus me deu uma coisa que eu nem sei para quê, ou como eu vou. Existem coisas em você, ou coisas que Deus já está te dando, que você ainda vai usar e que você nem sabe que você tem. Não é isso? Olha que interessante. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos na presença de Nabucodonosor. Eu vou pular já de uma vez aqui para o capítulo 2 de Daniel. Olha que coisa mais linda. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho. Gente, no segundo ano de Nabucodonosor, o que aconteceu com Nabucodonosor? Esse rei, o que ele teve? Um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar quem? Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. E vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: o rei vive. Já começou a bajulação.
eternamente, né? Os caras não sabem o que fazer, né? A primeira coisa que fazer é bajular, né? Por isso que a Bíblia fala que a bajulação é um perfume do inferno, né? O cara não sabe o que fazer, ele já vai fazer futilidade, né? E esses feiticeiros, esses homens de autoridade, eram os jovens que estavam sendo treinados com todo conhecimento e que se contaminaram. Então, nesse momento em que a hora que o negócio ferveu mesmo, quem sabe o que tem que fazer é quem anda com quem realmente faz as coisas. Diz o Senhor a teu servo, e daremos a interpretação do seu sonho. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, eu não quero só que você descubra e me fale a interpretação, não, você tem que me falar também o sonho, porque eu não vou contar o sonho para vocês também, não. Então, se vocês realmente são bom mesmo, vocês vão ter que descobrir o sonho e a interpretação do sonho. O Senhor, as suas interpretações, sereis uma coisa é certa, se não fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram, olha o tipo de narrativa dos caras: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhes diremos a interpretação. Tomou o rei e disse: bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isso é, se não fizer saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas, para proferir-lhes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podereis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há, agora presta bem atenção, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Gente, lembra que eu ensinei para vocês, não sei se vocês lembram, que está escrito em 1 João que o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne? Vocês lembram disso? O espírito do anticristo não confessa que Jesus veio em carne. O que significa isso? Para quem não escutou o que eu falei no dia, todo o gnosticismo, todo o pensamento que não é cristão, ele não confessa que Jesus veio como um homem. Ele confessa que Jesus veio como Deus, mas não confessa que Jesus veio como um homem. Por quê? Porque um homem nunca me venceu. O diabo ele não admite que ele foi vencido por um homem, que embora sendo Deus, esvaziou de toda divindade, como um homem foi fiel até a morte e cruz. Então o Espírito de Cristo não confessa que Jesus veio como homem. Então todo tipo de religião gnóstica vai falar assim: olha, isso não é possível, só Jesus pode fazer. Eu não consigo viver isso que você está me falando. Essa negação de falar assim: isso não é para mim, isso não é possível, isso não dá. Eu adoro Jesus, eu vou à igreja todo domingo, eu levanto as minhas mãos, mas isso que você está falando é muito pesado, Cacá. Esse tipo de narrativa, ela é muito pesada, porque Jesus, em momento algum, ele disse: adora-me, canta. Eu não quero que você canta para mim, embora nós cantamos e adoramos, porque ele é digno de receber. Mas Jesus disse: siga-me. Jesus te convidou para seguir ele, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, olha o que os sábios entendidos eles falam. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal
sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve, por grande e poderoso que tivesse sido, que existe semelhante coisa a algum mago, encantador ou caldeu. Não existe ninguém na terra, ou que passou pela terra, seja encantador, seja mago, seja feiticeiro, que possa descobrir o seu sonho e interpretar o seu sonho. Você está pedindo uma coisa impossível. As coisas que o rei exige, é difícil, ninguém há que possa revelar diante do rei, senão quem? Os deuses. Senão os deuses. Essa é uma fala muito perigosa nos dias de hoje. É quando você professa que não é possível viver o que Jesus te propôs a viver, e você fala, só Ele pode viver, enquanto Ele morreu e veio aqui na terra para te ensinar a viver o que Ele preparou para você viver. Muitas vezes nós estamos presos, ou apenas estamos fechados na ideia escatológica da volta de Jesus. Eu tenho falado, a igreja, ela tem se dedicado a ensinar sobre salvação e a volta de Jesus. Ou eu estou falando sobre soterologia, como Ele me salvou, quando Ele me salvou. Hoje, gente, eu não quero, sinceramente, se você tem convicção da sua salvação, eu não quero discutir com você salvação, não. Como ela foi feita, para mim não importa, importa que foi feita, foi. Agora eu quero saber o que você faz com ela. Essa é a minha pergunta. Eu quero saber o que você faz com a sua salvação. Eu quero saber o que você faz com aquilo que Ele fez por você. Essa é a pergunta de hoje. Você foi salvo e agora está esperando Ele voltar? O seu pensamento, ele é o que Ele fez e o que Ele fará? E o que eu posso fazer por aquilo que Ele fez por mim? Eu agora, encarnação dEle, é Cristo em vós, a esperança da glória. Só que a maioria da parte da igreja, ela quer saber o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Eu estou esperando, mas não o que eu posso fazer. O grande avivamento dos moravianos, talvez o maior avivamento da história da igreja protestante, aonde, não sei se você sabe disso, nesse avivamento, foi aonde aconteceu a abolição da escravatura. O primeiro abolicionista da história, William Wilberforce, ele foi influenciado pelos moravianos, por John Wesley, pelo Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf era um crente rico, fazendeiro, e ele estava igual nós estaremos semana que vem no Minas lá, assistindo a peça. Ele estava num lugar de exposição de quadros, visitando uma galeria, e ele viu um quadro, e nesse quadro eu tenho esse quadro no meu telefone, eu podia até ter mandado para poder passar aqui, mas eu mostro esse quadro para vocês depois. É um quadro com o semblante de Jesus assim, sendo crucificado, e embaixo escrito em latim assim: tudo fiz por você, mas e você? O que faz por mim? Eu tenho falado durante muitos anos nas pregações ao longo do Brasil. Quem aqui sabe João 3,16? Todo mundo fala. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos falar. Quem sabe de cor? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo é o versículo mais falado da igreja evangélica. Depois é só Malaquias que ganha dele. Malaquias 3,10. Mas esse é o que é mais falado na história da igreja. É o que Ele fez. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É o que Ele fez por mim. Ele me amou. Agora, alguém aqui sabe de cor, se olhar na Bíblia, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. E filhinhos, dê a sua vida pelo outro. Lê, comenta aí. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. O que Ele fez por mim eu decorei, mas o que eu tenho que fazer por Ele eu nem quero saber. Eu quero saber o que Ele vai fazer ainda, porque Ele vai voltar. Então eu estou preso na escatologia, na soterologia, na escatologia e na sociologia, e a encarnação, e o que Ele está fazendo agora, e como eu posso participar disso.
Esses homens estão falando assim: olha, Nabucodonosor, essas coisas são muito difíceis, eu nunca vi ninguém fazendo o que você está me pedindo, não. Isso não é possível de fazer, só os deuses podem fazer, e eles não moram aqui com a gente, eles não estão aqui. Isso foi Paulo que fez, isso foi Pedro, isso foi João que viu o Apocalipse. Não é possível isso hoje. Eu estou vendo um ônibus na minha frente de manhã para pegar para trabalhar, eu estou vendo minhas contas para pagar, é isso que eu estou vendo. Como eu vou conseguir transcender ou participar dessa agenda? Quem está entendendo? Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Gente, a casa caiu. Sabe para que você serve? Para nada. Vocês estão estudando, comendo, bebendo esse tempo todo. Eu tive um sonho, vocês não conseguem revelar um sonho meu. Acabou. Ah, mas eu tenho capacidade. Não quer saber, eu quero que você revele um sonho, amigo. Eu tenho um problema e eu preciso da solução desse problema. E se vocês se dizem iluminados, que consultam Deus, que consultam os deuses, não é possível que vocês não conseguem revelar um sonho. É muita incompetência. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, aqueles lá, e buscaram quem? Quem que eles lembraram? Tem um maluquinho que come só verdura e bebe água. Tem um doidinho que fala com Deus. Vamos lá falar com ele. Vai que esse cara consegue. Ele vai livrar todos nós. Porque não livrou foi só ele, não. Vai livrar todos. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Ário, que chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi à casa e fez saber o caso de Ananias, Misaías, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus da eternidade, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações. Uau! Remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela profundamente o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Primeira revelação que eu quero trazer para vocês: se os deuses dos sábios entendidos não moram com os homens, Deus de Daniel mora. É isso que nós temos que entender.
O grande objetivo, vira para o seu vizinho assim, o grande objetivo de Deus é tabernacular, é morar, não é visitar. Ele quer morar com os homens, Ele quer andar com você, Ele quer viver. É encarnação, é Cristo em nós. Muitos vão negar, não, Deus não entra nessa área da vida, Deus não se contamina. Gente, Deus, Ele quer entrar em tudo e preencher tudo em todas as coisas através de nós. Segunda revelação, Daniel, ele não só revela o sonho, como ele interpreta o sonho. Agora presta bem atenção, Daniel sabia que a vida dele um dia ia ficar por um triz, por causa do sonho desse rei. Lá na escola, na faculdade, lá nos cursos, lá da ciência, lá do conhecimento da Babilônia, tinha matéria de interpretar sonhos? Não. Tinha matéria de descobrir sonhos? Não. Mas quando Daniel se posicionou, o que Deus deu a ele imediatamente? A capacidade de interpretar os sonhos. Antes de você chegar no lugar em que Deus vai te usar, Ele já te deu as ferramentas para resolver esse lugar. Entende isso? Mas se você se posicionar, eu estou aqui de terça-feira em terça-feira, de domingo em domingo, vamos entrar para dentro de Deus, que Deus vai entrar para dentro de você e vai te dar coisas que você jamais imaginou, e que não tem curso neste mundo, não tem faculdade, não tem empreendimento que possa te dar o que Ele já preparou para você. Não tem. E eu não estou falando que você tem que abandonar, eu estou falando que você tem que se posicionar. Você tem que acreditar e você tem que entender que mais é o que Ele preparou para você do que qualquer coisa que você prospectou para a sua vida. Ou você acredita nisso, ou você fica sem revelação de sonho, comendo vinho, as iguarias da boca do Nosor, esperando o rei sonhar. Porque na hora que ele sonhar e descobrir que você não sabe a interpretação do sonho dele, num mundo utilitário, num mundo que você não vale, realmente a sua vida não vale nada, porque no sistema você só vale se você é útil. Você é desprezado, dispensado. Mas no reino de Deus, você é filho do rei, você faz parte, você é o que o rei é. Você é o que o rei é. A sua vida, a sua existência tem um propósito. Então eu queria ministrar essa palavra sobre o seu coração hoje e te encorajar. Se você tem iguarias na sua vida, se tem coisas da sua vida que você sente que isso atrapalha a sua relação com Ele. Aqui não é uma igreja que fala isso pode, isso não pode, isso toca, isso não toca. Isso é uma coisa entre você e Deus. Você sabe que atrapalha a sua relação com Ele, então combata isso. Combata isso. Você sabe aonde muitas vezes você tem perdido, você tem se intoxicado, você tem deixado coisas falarem mais alto no seu coração do que as coisas de Deus. Na relação sua com Ele, na sua intimidade com Ele, o que Ele tem falado com você? Para passar para a próxima estação, para entrar na próxima fase, para Ele poder depositar em você algo que realmente, eu tenho falado muito isso, a relação de Deus com nós é muito parecida à relação de um homem com uma mulher, no casamento. Ninguém que vai se relacionar com uma outra pessoa abre o peito e se relaciona sem critério, se a intenção é casar, se a intenção é ter uma família. Nós temos critérios para nos relacionar com outras pessoas, muito mais Deus. Então essa relação ela passa por uma relação sincera, verdadeira. Você quer que Deus acrescente algo na sua vida? Você quer realmente participar do que Ele está fazendo? Se posicione no seu coração. Não se contamine com as iguarias. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu tenho certeza que Deus está derramando para uns uma coisa, para outros outras coisas. Deus está depositando em nós dons, capacidades, que quando chegar a hora, isso que Deus está nos dando pode mudar a realidade de uma família, de uma cidade, de uma nação. No caso de Daniel,
poupou a vida de todos. E outra coisa, semana que vem nós vamos interpretar o sonho de José. E eu quero, semana que vem, não perca o próximo, quinta-feira. Eu vou falar para vocês sobre o sonho que Daniel revelou. Aí vocês vão ficar de cara. Quando a gente estudar sobre o sonho de Nabucodonosor, o que era o sonho. Eu estou falando só que ele revelou o sonho, mas o que ele sonhou e qual foi a interpretação de Daniel para o sonho, porque aí que é a coisa mais louca que você possa imaginar. O que Daniel revelou, o que Deus mostrou para Daniel. Então eu quero assim abençoar a sua vida e te falar que eu estou muito feliz, porque eu tenho visto pessoas se posicionando, eu tenho visto pessoas assim realmente acreditando, pessoas dando passo, pessoas gerando coisas novas. Eu tenho visto Deus falando com pessoas e entregando: olha, eu quero que você faça isso. Eu não sei o que você vai fazer, e você não está sendo ativado para trabalhar para uma instituição, você está sendo ativado para trabalhar para o reino. Eu não sei onde Deus vai te usar, eu só sei que Deus vai te usar em algum lugar nessa existência. Falar que nem um doutor falou para mim: Deus quer libertar a criança livre, a sua essência. Ele quer trazer para fora o que você é e o que você é nele, para que você descubra coisas sobre você que você não sabe. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Aleluia! Oh Deus! Amém?